Agora sim. Bem, a alegria de estarmos reunidos para adorar o Senhor e vamos continuar falando sobre amor. A Epístola de Paulo aos Romanos nos apresenta um texto grande sobre o amor. Na verdade, a Bíblia Sagrada, em vários momentos, trata sobre o amor. E é fundamental ao crente no Senhor Jesus Cristo amar. Nós, como eu tenho sempre tentado repetir isso, somos, ou pelo menos devemos ser, modelos do amor de Deus no mundo em que nós vivemos. Nós observamos nessa epístola, a epístola de Paulo aos Romanos, muitos textos complicados, desde o capítulo 1 até o capítulo 12. E toda essa doutrina e ensino é para nos preparar para essa parte sobre o amor. Então veja como é importante você compreender a Escritura, inclusive os textos difíceis da Bíblia, para aprender a amar. Porque senão, você não vai entender tudo o que envolve amar o irmão e hoje, como vamos observar, amar os inimigos. Quando as coisas mais difíceis da vida é amarmos aqueles que nos odeiam, aqueles que nos maltratam. Muito comum dentro da própria família nós deixarmos de amar um cônjuge. Às vezes o marido deixou de amar a esposa, ou a esposa deixou de amar o marido, e vivem ali casados porque, enfim, é a rotina, é a tradição, mas e o amor? Muitas vezes se acaba. Por quê? Porque esqueceu o propósito que está por trás do amor. A Bíblia descreve um tipo de amor sobrenatural. É um amor que vem de Deus. É um amor que não é típico dos homens pecadores. É um amor que está em nós como dom sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Dom sobrenatural é uma redundância, né? Porque todo dom que vem do Espírito, ele é sobrenatural. Por isso a gente afirma, todo crente tem esse dom. E todo crente tem que amar. E temos que aprender a amar. Temos todo o potencial para amar os irmãos e os inimigos. Os inimigos aqui são aqueles que nos odeiam. Mas muitas vezes escolhemos não amar. O amor, diferente do que prega a sociedade ao nosso redor, o amor de Deus, e que nós devemos ter esse amor, ele é uma postura de vida, é um estilo de vida, ele é uma atitude. Eu escolho amar as pessoas. Eu não preciso me sentir bem, eu não preciso ter sucesso, estar realizado para amar as pessoas. Eu digo eu, não é Valnei. Eu, nós crentes no Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que compreender. Mas só vamos perceber e viver esta verdade à medida de tudo, ou a partir de tudo que nós já estudamos dessa epístola. O amor de Deus para conosco, pecadores perdidos, Deus envia Jesus para morrer numa cruz e nos justificar da condenação dos nossos pecados. Olha o tamanho do amor do Senhor. Restabelece o nosso relacionamento com Deus para vivermos em santidade. Tudo isso nós observamos nos capítulos de 1 ao 11. E aí, chega no capítulo 12, sempre é importante ler esses dois versículos, versículo 1 e 2 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós aprendemos nesses dois versículos que devemos ser um sacrifício a Deus, que devemos ter uma mente transformada, obviamente, pela palavra de Deus, e que devemos ser inconformados com os pecados desse mundo. Aplique isso ao amor, porque isso deve ser aplicado a tudo que vem para frente. Aplique isso ao amor. Eu devo ser um constante sacrifício a Deus no amor. Amor é sacrifício. Envolve sacrifício. Amar o inimigo não é nada fácil. Não é gostoso. Não é simples. É um sacrifício. A grande questão é, por que eu vou amar o meu inimigo? Essa é a grande questão. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, nós somos pecadores. E o nosso coração ainda tem muitas trevas no nosso coração. Se nós não dominarmos o nosso pecado vai nos dominar. Então, por que eu tenho que amar o meu inimigo? É muito simples. Porque Deus
mandou eu amar o meu inimigo. E eu, crente em Jesus, não escolho mais o que eu quero da minha vida. Eu não tenho mais escolha. Eu tenho que fazer o que Jesus manda. Então o crente, ele tem que amar. E aí tem as dificuldades, né? Não consigo. E vamos observar isso em breve, né? Não consigo, está difícil o que fazer. Tem alguns encaminhamentos que a Bíblia nos ensina. Então, aplicando aqui verso 1 e 2 no amor, o amor é um sacrifício. Eu tenho que me sacrificar. Meu corpo é um sacrifício vivo a Deus. Em que sentido? No amor também, em muitas coisas, mas principalmente no amor. Para amar o meu irmão e para amar o meu inimigo. Porque hoje o texto é sobre amar o inimigo, que é difícil. Uma mente transformada pela palavra, só ama o inimigo. Quem tem a mente transformada pela Bíblia Sagrada. Cansei de conversar, cansei não, mas já tive muitas experiências de conversar com irmãos que têm dificuldade de perdoar. Você vai lá na Bíblia, mostra, irmão, lê para mim. O irmão lê, mas eu não quero. Bem, então, aí já está fora da minha alçada, você tem que resolver isso com o Senhor. E se é uma situação pública, esse irmão tem que ser levado à assembleia para ser julgado pela igreja. Se publicamente ele não quer perdoar um irmão. Isso é importante a gente entender, porque o perdão é um negócio muito importante, é fundamental. Crentes têm que pedir perdão, crentes têm que dar o perdão. Mas que coisa dura, né? É severo. Não, irmãos, é porque a raiz de amargura que envolve a falta do perdão, ela destrói a vida das pessoas. Ela destrói a vida de uma pessoa e de várias que estão ao redor, e muitas vezes arrasam uma igreja toda. Então é necessário haver pedido de perdão e é necessário dar o perdão honestamente. E também devemos ser inconformados com o pecado, né? Aplicando isso ao amor, devemos amar e sermos inconformados com aqueles que não amam. E conosco mesmo, se nós não amarmos o nosso inimigo. Nós não podemos simplesmente dizer, é normal, pastor, as pessoas são assim, elas não se amam mesmo, é só mudar de igreja, é só não falar muito, deixar ela no canto dela, e aí a gente segue a vida. Não. Inconformados. Eu não posso me conformar com a falta de amor. Eu sei que tem a profecia que diz que nos últimos dias o amor se esfriará de muitos, mas não de nós. De muitos, mas não de mim e nem de você, que se esfrie dos outros, que estão longe do Senhor, não de nós. Nós vamos esquentar cada vez mais o nosso amor para com Deus, para com os nossos irmãos, obviamente familiares, e até para aquela pessoa que nos persegue, que fala mal de nós, aquela pessoa que nos maltratou de alguma forma, nos conhecendo ou sem nos conhecer. Essas pessoas nós temos que colocar como alvo do nosso amor. Amar um filho, amar a esposa, amar o marido, tranquilo. Passamos, né, nesse teste, graças a Deus, é uma bênção. Mas amar aquele que me persegue, amar aquele que fala mal de mim e me prejudica, ou no trabalho, ou em outras áreas da minha vida, a vontade é você ter raiva, né? Ódio, retaliar, vingança, retribuir o mal. É isso que vem no nosso coração automaticamente. Você nem pensa, vem. É tão rápido, milésimos de segundos. Quando a pessoa lhe faz o mal, você quer revidar. E aí é que tem que vir a palavra, o Espírito Santo, agir na nossa mente para dizer, espera aí, não é assim não. Vamos ver como é que nós devemos proceder. E vimos nesse texto também, no final do verso 2, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que você ame o seu inimigo. Na Bíblia, em vários textos, muitas vezes, Deus pede coisas difíceis, quase impossíveis dos seus servos fazerem. Uma delas que claramente vem na minha mente aqui é Deus pedindo a Abraão para sacrificar Isaac. Então é um negócio assim inconcebível. Como é que o Senhor pediu a Abraão para matar o filho da promessa, um filho todo especial, de onde viria o Salvador, e Deus simplesmente manda ele lá
sacrificar. Deus nunca pediu sacrifício humano, sempre era um sacrifício de cordeiros e de animais. Mas Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. Dá para entender uma ordem dessa? Tudo bem que no decorrer da história a gente sabe que Abraão não chegou a matar o seu próprio filho, mas sem saber do final da história, é uma ordem muito esquisita, uma ordem louca, uma ordem difícil de entender. Essa não é a única. Em vários outros momentos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Deus pede, ordena coisas difíceis para os seus servos fazerem. E uma das coisas difíceis que o Senhor nos ordena fazer é amar os nossos inimigos. É muito difícil, é muito complicado. Mas é aí que nós vamos aprender o tamanho do amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Quando você foge daqueles que te maltratam, você não está aprendendo a amar, você está perdendo oportunidades de conhecer mais a Deus. Mas quando você enfrenta aqueles que te maltratam, enfrenta não no sentido aguerrido, mas enfrenta porque você quer amar, porque você quer retribuir o bem para aquelas pessoas, mesmo seu coração difícil, ali apertado, mas você quer retribuir o bem para essas pessoas, aí você vai perceber o quanto Deus vai cuidar de você e como o Senhor vai lhe fortalecer, você vai ter uma percepção de mundo completamente diferente. E não duvido, você vai se dedicar mais ao Senhor e vai perceber como é bom obedecer a Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nossos problemas são fruto de não obedecermos ao Senhor. Sempre que obedecemos, o Senhor é por nós. Aí vem as dificuldades. Mas obedecendo ao Senhor, o Senhor cuida de nós. E então chegamos no nosso texto, verso 17. Vamos ler do 9, para poder que todo o texto trata de amor, do 9 ao 21, final do capítulo 12. Mas nós já estudamos do 9 ao 16 e vamos hoje aprofundar do 17 ao 21. Olha o verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O verso 14 já dá uma pista do que vai vir no verso 17. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E então vem a primeira ideia aqui, a ideia geral do nosso texto, 17 ao 21, é que a vontade de Deus é que nós amemos os nossos inimigos. Essa é a vontade de Deus. Ir contra a vontade do Senhor, obviamente, não vai ser bom, vai ser prejuízo, vai ser sofrimento. Obedecer à vontade de Deus sempre vai ser bênção. E o primeiro entendimento, ou atitude que nós devemos ter para amar o inimigo, é que nós devemos ter paz com todos os homens. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, o que Deus quer de nós? Qual a vontade de Deus para nós? Que nós tenhamos paz com todos os homens. Observe, então, o verso 17. Para ter paz com todos os homens, eu devo não retribuir o mal com o mal, e também devo me esforçar por fazer o bem. É uma negativa e uma positiva. Primeiro, eu não retribuo o mal. Segundo, eu me esforço para fazer o bem. Então, são duas atitudes que nós devemos ter muito claras. A Bíblia é muito clara. O difícil é tornar isso prático na nossa vida. Mas o ensino, não cabe nenhuma dúvida ou tipo de interpretação outra, senão isso aqui. Não retribua o mal com o mal. Nunca, jamais. Difícil. Positivo, esforce-se por fazer o bem. Jesus já ensinou isso. Jesus disse que nós somos felizes quando promovemos a paz. Mateus 5:9, nós lemos isso no Sermão do Monte.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os crentes, os filhos de Deus, são pacificadores. Eles nunca promovem conflitos, confusões, brigas, discórdias, contendas, violência. Isso não faz parte dos filhos de Deus. Não faz parte dos crentes em Jesus. Lembre-se do animal que nos caracteriza. Tem muitos animais violentos. Você tem o leão, você tem a águia, né? Você tem animais, o tigre, mas o povo de Deus é comparado com o quê? Ovelhas. É o animal mais dócil. Você não é nem uma cabra, porque a cabra ainda dá uma chifrada, né? O crente é uma ovelha. A ovelha nem se defende, pelo menos de modo geral. Pode ter uma rebelde, mas de modo geral, as ovelhas não se defendem. As ovelhas, elas são protegidas pelo pastor, que é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor, é Ele quem nos protege. Então temos que ter isso em mente. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Ainda em Mateus 5,39, sobre não retribuir o mal com o mal, Jesus disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não resistir ao perverso, o perverso aqui é ao não crente. Não resista, ou seja, não confronte, não retribua, não enfrente. O crente não enfrenta, ele pode até querer, mas não deve, não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que você faz? Não é que você vai literalmente dar outra face para ele bater, não é bem assim que funciona. Mas o ensino desse texto é que você está pronto para sofrer pelo seu inimigo. E isso é difícil, não é fácil. Mas o crente ele não confronta, ele ganha com o amor, ele conquista com o amor. E aquele inimigo vai perceber, por que eu estou maltratando essa pessoa? Ele não me fez nada de mal. Deus age na vida daquela pessoa. Você já teve experiências assim na sua vida? De conquistar um inimigo, uma pessoa que contradiz, uma pessoa que não gosta de ti, que se opõe a você, amando, retribuindo com o bem, com presentes, com elogios, com atitudes positivas, para fazer com que aquela pessoa perceba que você não é inimigo dela. Já fez esse teste? Olha, se não fez, você está perdendo uma excelente oportunidade da sua vida para aprender sobre o amor de Deus e o amor de uns para com os outros. Nós temos que aprender a esse tipo de amor. Todo crente tem isso potencialmente na sua vida. Não vive porque não quer, mas o poder de Deus, do Espírito de Deus, esse dom do Espírito do amor, está em nós. E nós temos que exercitá-lo. Nós temos que vivê-lo. Essa é uma excelente experiência. É o que Jesus ensina. E, obviamente, foi o que Jesus viveu. Em 1 Coríntios 6, 7, aparece de novo aqui essa ideia. 1 Coríntios 6, 7 diz: o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A vontade de Deus é que, para evitar contendas, soframos o quê? A injustiça. Onde é que se vê isso na nossa sociedade, na verdade? Na nossa sociedade, ninguém volta calado para casa, né? Ah, você foi maltratado, você não volta calado. Você tem que revidar. Mas o ensino bíblico é diferente. O só existe demanda que é contenda, conflito no meio da igreja, é completa derrota. É melhor o quê? Sofrer a injustiça. Difícil ouvir isso. Mais difícil ainda é viver desta forma. E aí você diz: ah, pastor, então quer dizer que eu vou deixar as pessoas me maltratarem? Eu vou deixar as pessoas pisarem em mim? Eu vou ser uma pessoa sempre inferior aos outros? Pelo contrário. Pelo contrário. Quando nós aprendemos sobre o amor de Deus, quando nós entendemos onde está o nosso valor, porque você sabe que um grande problema na humanidade, em cada ser humano, é achar o seu valor, certo? Tudo tem que ter um valor. Cada utensílio, parede, lâmpada, tem que ter um preço e um valor. Preço é o que você paga. Valor é, digamos assim, eu não quero usar essa redundância, mas literalmente é o quanto aquilo vale, né? Às vezes é um objeto que vale muito e se paga pouco.
Por exemplo, a Bíblia, né? É um objeto que vale muito, porque aqui tem os caminhos da vida, e da vida eterna. E às vezes, você compra a Bíblia bem baratinho. O preço é barato, mas o valor da Escritura não tem nem como se mensurar. É isso que eu quero dizer. E todo ser humano, ele precisa achar o seu valor. Né? Não é o seu preço, mas o seu valor. Alguns acham o seu valor na profissão. Adquirir uma profissão. O meu valor é esse aqui na sociedade. Né? Ou um cargo político, ou uma empresa que desenvolveu. E a sociedade entende dessa forma. O valor da pessoa está naquilo, na função dela dentro da sociedade. É um presidente, o governador, essas coisas. E as pessoas buscam isso. Para outros, não é o cargo ou a função na sociedade. Para outros, é o poder. Quer ter o poder. Então, o meu valor está no poder que eu tenho. Esse poder pode ser monetário, esse poder pode ser de ordem militar, até não é nem militar, é de ordem bélica. Eu estou pensando aqui nos traficantes mesmo, né? Que é um poder. Eles se sentem, o valor deles é o poder que eles têm ali de dominar regiões que o Estado não pode entrar. Estou pensando nem em Fortaleza, estou pensando no Rio de Janeiro mesmo, né? Então, é um tipo de valor, entende? E quando o ser humano não encontra o seu valor, por várias razões sociais, étnicas, históricas da sua vida, do contexto dos seus pais e avós e tudo mais, o que é que acontece? Tem um valor também emocional, né? O seu valor baseado na família, seus pais lhe amaram muito, você ama muito seus filhos, tem esse valor emocional. Mas a questão é que quando o ser humano não encontra o valor, é aí que a gente diz que ele tem essa baixa autoestima, entende? E aí ele tem esse negócio na cabeça que diz assim, não vou deixar ninguém me humilhar, vou deixar ninguém passar por cima de mim. Por quê? Porque esse ser humano não encontrou o seu valor. Pensando em nós, crentes em Jesus, onde está o nosso valor? O nosso valor, que deveria ser o valor de todo ser humano, está no sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos confere um valor. Por quê? Porque de toda a humanidade, Deus nos amou e nos tirou das trevas do pecado. Não porque somos bons, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse é o meu valor. Esse é o meu valor. Então eu não preciso sofrer de baixa autoestima, porque o Senhor me fez filho dele. O Senhor me fez embaixador de Cristo, membro do corpo de Cristo, membro da igreja, não só a igreja local, mas a igreja de Jesus, independente da minha posição social, independente de outros valores que eu venha ter na minha vida, que não é pecado, é você ter outros valores, mas o ápice de todos eles é o fato de nós termos sido comprados pelo sangue de Jesus. Entendendo o meu valor, vivendo pela fé, entendendo o que a Bíblia diz sobre quem eu sou hoje, eu posso me humilhar para que aquela pessoa que é meu inimigo seja ganha pelo amor. Não porque eu sou inferior a ela. Entende? Não porque eu sou uma pessoa de segunda ou terceira categoria. De forma nenhuma. Pelo contrário, porque o Senhor Jesus nos dá poder. E isso é força. Lembra que Paulo falou, quando sou fraco, então é que sou forte. Não foi no contexto de amor, mas foi no contexto de fraqueza. E ele, reconhecendo a fraqueza dele, ele se tornou muito mais forte como um servo de Deus. Assim é amar o inimigo, amar os que te maltratam. Você não está sendo subserviente ou não está sendo humilhado, embora na prática pode até parecer que sim, mas na verdade, no mundo de Deus, no mundo da igreja do Senhor, nós estamos sofrendo para ganhar esta pessoa. Para que ela, através do nosso sofrimento, a abnegação, perceba o quanto Jesus é maravilhoso. Esse é o objetivo de amar o inimigo. Não é para nós mostrarmos o quanto somos bons. Não é, porque, como eu disse, o amor é um dom. Mas é para que aquela pessoa veja, olha, por que ele não revida? Por que ele não desconta? Por que ele só faz coisas boas para mim? E eu
preciso. E o caba só está ali pronto para me ajudar. Por quê? E é aí que vem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa vai ficar abismada. Isso existe? Isso existe na terra? Olha, só existe porque o Senhor Jesus morreu na cruz pelos pecados e de alguns, e estes têm vivido segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus quer que nós vivamos. Em 1 Tessalonicenses 5,15, nós lemos ainda: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, evite. Essa é a ideia de, dentro de um grupo, eu não devo retaliar, eu não devo me vingar, eu não devo retribuir o mal com o mal. É a mesma coisa que Paulo está dizendo lá na Epístola aos Romanos. Evitar aqui tem essa ideia. E já que entendemos que nós não podemos retribuir, tornar a ninguém mal por mal, essa não é a vontade de Deus, devemos nos esforçar para fazer o bem. Então, uma coisa é, eu vou evitar descontar, retaliar, mas mais do que isso, agora eu vou para uma postura mais ativa, uma postura mais aguerrida do amor. Eu vou fazer o bem a quem me fez o mal, que é mais difícil ainda, né? É um degrau a mais. Você vai fazer o bem para aquela pessoa que te maltratou, que te desprezou, que não te valorizou, ou outra coisa parecida. Romanos 12, verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso é um esforço. Isso não acontece naturalmente. Nós temos que nos esforçar. Às vezes é doloroso. Às vezes vêm as dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que eu não estou me humilhando demais? Assim não vão me valorizar? E uma série de pensamentos vem na nossa mente, fruto do nosso coração pecaminoso. Mas aí você tem que focar na Escritura. Esforce-se por fazer o bem perante todos. E quando vier a dúvida, lembre, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. Então, isso é viver pela fé. Está aqui na Bíblia, é muito claro. Agora vamos praticar. É nesse exercício que a sua fé ela é aumentada. É nesse exercício que você passa a pensar mais como Jesus pensou ao morrer na cruz e menos como os homens desta terra, homens e mulheres pecadores que vivem aqui descontando o mal que recebem. Então, por isso, nós crentes temos que ser estes pacificadores, especialistas no amor. Quer se especializar em algo na sua vida? Se especialize em amar. Obviamente, os que te amam, que é mais fácil, não dá muito trabalho, e principalmente aqueles que ou nos odeiam ou nos perseguem, são inimigos de alguma forma. Segundo os Coríntios, capítulo 8, verso 21, nós lemos assim também, reforçando essa ideia do esforço para amar. Segundo os Coríntios 8, 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Qual é a nossa preocupação? O que é que nos preocupa na vida? É proceder de modo bom. Honestamente aqui, literalmente seria proceder, viver de modo bom. Essa deve ser a nossa preocupação. Não só perante Deus, como também diante dos homens. Esse versículo eu destaquei porque nós nos preocupamos com muitas coisas na vida. Nos preocupamos, obviamente, com as contas para pagar, nos preocupamos com as nossas famílias, como também não está errado, preocupações lícitas. Às vezes até nos preocupamos demais, o que é ruim. Mas temos que nos preocupar com a nossa vida de amor. Se eu estou amando ao Senhor, se eu estou tendo um comportamento honesto, um bom procedimento diante de Deus, amando a Deus, e eu tenho que me preocupar se eu estou amando aqueles que me odeiam. Eu tenho que ter essa preocupação na minha vida. Eu tenho que atentar para isso. Eu estou amando aqueles que são contra mim, que discordam de mim, ou eu simplesmente dou um gelo, que isso não é amar, né?
ou eu simplesmente ignoro, ou eu simplesmente me afasto. Isso não é amor. Eu tenho que chegar junto e mostrar o quanto aquela pessoa é importante para mim. Uma das bases do amor, como eu já falei, é o fato de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Então, se você é um crente em Jesus, Jesus derramou o sangue dele sobre você, logo, eu não posso fazer nada que lhe maltrate ou lhe machuque, de modo que você venha a sofrer. Mas, uma pessoa que não tem o sangue de Jesus sobre ela, nós amamos principalmente por quê? Porque Deus ordenou, porque Deus mandou, e é assim que nós devemos viver. Difícil? Sim, mas foi o que Deus disse, nós devemos viver assim como o Senhor nos ordena. Lembre-se, esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Pedro 3, verso 9. E aqui nós devemos, obviamente, observar o ensino de Jesus através de Pedro aqui. 1 Pedro 3, 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Jesus nos chamou das trevas do pecado para o seu reino de luz, para glorificar a Deus. E uma das formas de glorificar a Deus que Pedro destaca aqui é que nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem. Ou seja, amar e retribuir com bênçãos aqueles que nos maltratam, dando coisas boas para quem nos persegue. E o destaque do versículo é: pois para isto mesmo fostes chamados. Fomos chamados por Deus, das trevas do pecado, para amar os nossos inimigos. Faz parte da nossa missão como crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma das missões, das tarefas que nós temos. Amar aqueles que nos maltratam, que nos maldizem e que nos prejudicam. Romanos 12, verso 18, voltando para o nosso texto principal. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes não é possível. Porque às vezes não depende de mim. Então eu posso ir atrás da pessoa, fazer um bem para aquela pessoa, mostrar que eu amo, mostrar que eu estou aqui, mostrar que eu quero concordância, eu quero conciliação, eu quero viver em harmonia, mas aquela pessoa pode ser tão dura, tão pecadora, tão má, que ela não quer. Aí eu não posso fazer nada. Né? Mas eu vou insistir o máximo que eu puder para ganhá-la em amor. Mas acontece. Às vezes tem pessoas tão distantes de Deus que você não tem mais o que fazer. Você só deve, talvez, se proteger e aí sim se afastar, não porque você não quer amá-la, mas porque a pessoa, ela mesma criou um ambiente tão hostil e nocivo que não tem como conviver. Então, às vezes, não depende de nós. Mas você tem que tentar, eu tenho que tentar, temos que tentar amar aqueles que nos maltratam. Devemos ter paz com todos os homens. Esse é o princípio básico aqui do nosso texto. O segundo entendimento é que devemos entregar a vingança ao Senhor. A pessoa lhe maltratou, lhe fez um grande mal. A tendência natural, retribuição, é vingança. Vingança significa isso, retribuição. Pessoa cortou minha mão, desculpa o exemplo violento, pela lei de Moisés eu vou lá e posso cortar a mão daquela pessoa. Isso é vingança, retribuição. A pessoa matou meu filho, eu posso ir lá e mato o filho daquela pessoa. Pela lei. O que é perdão? Eu não vou retribuir. Existe a lei, mas eu não quero seguir a lei. Eu quero seguir a lei de Cristo, que é a lei do amor, que é o perdão, que é o que Deus quer de nós. Então, pessoa matou o meu filho, eu não vou matar o filho dela. Eu vou perdoar. Difícil. Dei um exemplo drástico aqui para a gente entender o que é vingança e o que é perdão. Então, a vingança é exigir o meu direito de retribuir legalmente o mal que aquela pessoa me causou. Isso dentro do mundo bíblico. Não estou entrando no direito moderno, certo? Mas dentro do mundo bíblico. Era assim que se pensava. E nós não nos vingamos. Não retribuímos.
não descontamos, não revidamos, muitas vezes mesmo tendo razão. Nós entregamos a vingança ao Senhor. Romanos 12, verso 19. E é o próximo passo para amar os inimigos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Dar lugar à ira se refere a dar lugar à ira de Deus. É o Senhor quem vai resolver a questão. Tem muitos problemas nas nossas vidas, de relacionamento e de outra ordem, que não tem como nós resolvermos. É muito difícil para nós resolvermos. E eu posso até tentar resolver, mas vai gerar tantos outros problemas e tanto sofrimento e tanta dificuldade que vai ser muito pior. Então, entrega-se ao Senhor e o Senhor é quem vai retribuir o mal. É a ira de Deus que vai sobre a pessoa que nos fez o mal. Porque está escrito, aí aqui é a referência ao Antigo Testamento: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus é o vingador, ele é o justo juiz, é ele que vai retribuir, e Deus retribui mesmo. É ele que vai, a pessoa que me fez o mal, eu oro e entrego nas mãos de Deus. O Senhor vai resolver com aquela pessoa. É muito simples. Isso também com você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Você precisa se vingar, precisa descontar. Agora, isso serve para quê? Você está irado, você está indignado, você está sofrendo. Você quer, muitas vezes, retribuir o mal. Momento da oração. Lembra o que nós acabamos de ler no verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. É assim que o crente resolve seus problemas. Ele ora e entrega nas mãos de Deus, para que o Senhor vingue e para que o Senhor aplaque a nossa ira e o desejo de revidar. Provérbios 24, 29 trata disso. Provérbios 24, 29 diz assim: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não faça isso. É o conselho aqui do autor do livro de Provérbios. Não faça isso. Assim como ele me fez, eu vou fazer também. Isso aqui é a definição de vingança. É a retribuição. Não vamos retribuir o mal com o mal. Já vimos isso. Provérbios 20, verso 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, ele te livrará. Acho que a parte mais difícil aqui é: espera pelo Senhor. Não esperamos por Deus. Isso demonstra que não temos fé no que a Bíblia diz e em quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o vingador. Então, se estamos sofrendo, alguém nos fez um mal, não se vingue, espere por Deus. Se você se vinga diante de Deus, você perdeu a razão. Se você não se vinga e ama diante de Deus, né, o Senhor é por você. Ele vai tratar do problema. É só você esperar. E quem vive pela fé, confia na palavra do Senhor, vive mais tranquilo, não vive estressado, irado, revoltado com a vida. Entrega nas mãos do Senhor. Para quem não é crente, essa postura parece algo muito algo muito pacifista, uma pessoa muitas vezes até desinteressada da vida, parece uma pessoa que não reage, ou algo nesse sentido. Mas não é. Não confunda mansidão com uma passividade ignorante. Existe pessoas passivas de modo ignorante que nem entendem por que estão agindo daquela forma. Não é assim na vida do crente. O crente ele é manso porque o Senhor nos capacita a controlar a nossa ira e a retribuir com coisas boas. E quando estamos muito irados, oramos ao Senhor para que o Senhor nos livre, né, do mal, e o Senhor julga a questão daquela pessoa. Na Bíblia tem alguns salmos chamados salmos imprecatórios. Já ouviu falar? O salmo imprecatório, esse nome complicado, significa que é um salmo de maldição. Esses salmos, quando você lê, por exemplo, o Salmo 109 e outros, são salmos pesados, onde o salmista diz: Senhor, que a cabeça dos filhos dos meus inimigos sejam esmagados por uma pedra. Você pensa, que coisa horrível, né?
É uma oração. Que oração horrível é essa? Mas como é que você entende esses textos quando você lê os salmos imprecatórios? A Bíblia sempre falou do amor, do começo ao fim. Então, por que essa oração? Porque Deus sabe do nosso coração. Acho que o pior defeito dos crentes é não reconhecer a natureza de pecado que nós temos. Nós temos que reconhecer, somos pecadores. Jesus nos livrou da condenação e nos deu uma nova natureza, mas ainda somos muito pecadores. Não esqueça disso. Quando alguém nos maltrata, o nosso desejo é a vingança. O nosso desejo, não estou dizendo todos, estou generalizando. Às vezes é até realmente retribuir violentamente, principalmente no trânsito, né? Não sei se isso acontece com você, mas principalmente no trânsito. E então, é nesse momento que nós entregamos ao Senhor, em oração, esses nossos maus pensamentos. Então, se você estiver com muita raiva, muito chateado, muito irado, é o momento de orar. É o momento de você se isolar num canto e ore e diga para Deus tudo o que você pensa em fazer com aquela pessoa que te fez o mal. Senhor, eu estou com vontade de fazer isso. Senhor, eu quero fazer aquilo. Senhor, eu quero me vingar. E aí você conta, ora, até você se cansar e aí ir reconhecer. Senhor, mas eu não posso fazer isso. É um processo, né? Aí você começa, o Espírito vai falar a você, e você começa a lembrar do que a Bíblia diz, e aí você vai reconhecer, Senhor, eu não posso fazer isso. Me ajuda a não fazer isso. Purifica o meu coração, limpa a minha mente, controla, né, as minhas atitudes. Aí você começa orando, amaldiçoando o irmão, e você termina a oração bem dizendo. E é assim que o Senhor age na nossa vida. É por isso que não podemos, nem devemos tomar atitudes precipitadas, rápidas, quando você está com a cabeça assim, nervoso, preocupado, irado. Não tome nenhuma atitude, nada. Vá para o seu canto, vá orar para que o Espírito Santo age na sua vida. Depois você toma as atitudes que deve tomar. Então, Deuteronômio 32, 35 é o texto citado aqui por Paulo. Nós lemos: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Isso é Deus falando para a nação de Israel, por meio de Moisés, Deus dizendo: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Deus vai resolver. Espera pelo Senhor, não resolve. Se você tentar resolver, vai dar problema, né? Porque o nosso coração, a nossa mente, o nosso pecado vai prejudicar a situação. Então, em Mateus 16, 17, nós lemos ainda: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Você pode pegar essa palavra retribuirá e substituir por vingará. E ele se vingará, e a cada um conforme as suas obras. Vingança na Bíblia é retribuição. Nós não podemos dar o mal para quem nos faz o mal. Só o Senhor é quem vai retribuir o mal a quem recebe, merece receber esse tipo de mal, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Observe ainda Romanos capítulo 12, verso 20. Romanos 12, 20, diz assim: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Então, esse é o princípio claro, né? Amor é atitude. Você pode até não ter vontade de ajudar o seu inimigo, mas você tem que ajudar. Você pode até não ter vontade de falar palavras positivas para aquela pessoa ou suprir algo que ela precisa materialmente, mas você tem que fazer, porque você está preso pelo amor de Cristo na sua vida. Nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Nós não escolhemos o que vamos fazer, nós obedecemos às ordens de Jesus. O mal da modernidade é achar que o ser humano pode fazer o que quer. Essa é uma liberdade tola que não existe. O ser humano não faz o que quer. Deus controla tudo. Nós que somos crentes entendemos isso
e o Senhor Jesus nos comprou pelo seu sangue, então nós somos escravos de Jesus. Se o Senhor está dizendo, pela sua palavra, que nós devemos amar o nosso inimigo e dar comida, e dar o que ele necessita, né? Bebida e tudo mais, é o que nós vamos fazer. Jamais vamos prejudicar as pessoas de forma nenhuma. Obviamente, nem os nossos irmãos, e muito menos aqueles que nos maltratam. Provérbios 25, 21, diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Apóstolo Paulo não inventou nada aqui, certo? Ele só está mostrando para a igreja de Roma o que já é dito no Antigo Testamento. E se você age dessa forma, você vai receber essas brasas vivas sobre a cabeça. O que é isso? O que é uma brasa viva sobre a cabeça? É difícil, né, entender o que vem a ser isso, porque uma brasa queima, né, então parece uma coisa meio negativa. Mas lembre-se que quando Isaías chegou diante do trono de Deus, lá no capítulo 6 do livro do mesmo profeta, né, o anjo pegou com antenaz uma brasa e tocou na língua de Isaías ali, e ele foi purificado para poder estar diante da presença do Senhor. Essa brasa viva é uma figura, né, para ilustrar essa brasa celestial ou sobrenatural que caracteriza uma santidade elevada. Então, entendo que aqui a ideia é amontoar brasas vivas, quer dizer, que aquele que ama os seus inimigos e que retribui o mal, abençoando, dando, presenteando, essa pessoa, ela está crescendo no seu nível de santificação diante do Senhor. Está ficando mais parecido com Jesus. E isso, irmãos, é igual à felicidade. Quanto mais parecido com Jesus, mais felizes nós seremos nessa terra e na vida por vir. Esse é o nosso padrão e essa é a nossa medida. Esse é o nosso objetivo de vida, ficar mais parecido com Jesus. Então, essas brasas vivas se referem a esse tipo de santificação e até de recompensa que o Senhor haverá de nos dar. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, nós lemos ainda, aqui o nosso exemplo é Jesus. Então, por que eu vou fazer tudo isso? Porque Jesus viveu assim, amando os seus inimigos. 1 Pedro 2, 23. Pois ele, falando aqui de Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus não ameaçava, Jesus não revidava, Jesus não retaliava. Na cruz, orou ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia, perdoasse o pecado daqueles que o estavam crucificando. Agora, Jesus nunca foi um líder passivo. Jesus, ele não deixava as pessoas fazerem tudo o que queriam com ele. Obviamente que Jesus tinha uma postura. Jesus, ele tinha uma proatividade. Quando era pecado, Jesus ia lá apontar o pecado. E Jesus era duro contra o pecado, principalmente dos falsos religiosos. Jesus deixou de amar fazendo isso? De forma nenhuma. Pelo contrário, ele amou, porque ele mostrou o erro daqueles falsos religiosos. Jesus não fez aquilo porque tinha algo contra os fariseus, os saduceus, os escribas, algo pessoal contra eles. Jesus fez aquilo porque eles estavam vivendo no pecado. Ir contra o pecado é uma atitude de amor. A gente tem que ter isso muito bem equilibrado na nossa mente. Então, agora, quando alguém me maltrata, aí eu não me defendo. Quando alguém maltrata outra pessoa, aí eu posso defendê-la. É diferente, entende? Por quê? Porque eu estou defendendo, eu não estou legislando aqui em causa própria. Eu sofro dano. Mas se eu vejo outra pessoa sendo prejudicada, eu posso ir até lá, peraí, calma, não é bem assim. E aí eu vou ajudar aquela pessoa. E aqui nós poderíamos, mas o tempo não permite, ver vários desdobramentos desse amor para com aquelas pessoas que nos maltratam. Mas o princípio básico é esse. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Mas Jesus foi a favor de muitas mulheres no Novo Testamento que estavam sendo maltratadas. Jesus foi a favor de muitos que eram desprezados. Jesus chegou lá, né, curou não só paralítico, como os leprosos que eram marginalizados, viviam fora da cidade.
Jesus foi lá e tocou no leproso, que era um negócio que era proibido pela lei de Moisés, e purificou aquele leproso. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele amou e cuidou daqueles que estavam sofrendo, e até os protegeu em alguma medida. Então, e por fim, Jesus entregava aquele que julga retamente. Fim aqui nesse versículo. O Salmo 37 nos ajuda a entender como nós devemos entregar ao Senhor aqueles que nos maltratam. Salmo 37, verso 5. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E é muito interessante ler todo o Salmo, porque ele trata do justo, o crente, que está irado, indignado, porque o ímpio, o não crente, aquele que está perdido nos seus pecados, não quer saber de Deus e vive nas trevas, prospera, e eu que sou crente, não. Por que, Senhor? O que está acontecendo? Era para o Senhor abençoar, porque eu estou buscando o Senhor. E por que aquele que não está te buscando, ele prospera? Isso é uma avaliação errada que muitas vezes nós fazemos das pessoas na sociedade, principalmente aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. E o conselho de Deus aqui é: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele. Não se ire, isso vai acabar mal. Olha o conselho, é muito claro, né? Diz no verso 7, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. É basicamente o que a gente está observando lá na Epístola de Paulo aos Romanos. Deus vai se vingar, Deus é o vingador, Deus retribui, não vá atrás disso, confie no Senhor, Ele vai cuidar das coisas. Isso é viver pela fé. Esse estilo de vida que é bíblico dá tranquilidade, nos ajuda a viver com a melhor qualidade de vida, e o Senhor vai resolvendo as questões. E, se você duvida, experimente, teste, entregar a Deus essas causas, você vai ver com o tempo, o Senhor vai resolvendo e dirimindo os problemas. Devemos entregar a vingança ao Senhor. E aí dentro de vingança aqui é retribuição, é a ira que muitas vezes está no nosso coração. Por fim, agora sim, o último elemento do nosso texto é que devemos vencer o mal com o bem. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é o mal? O mal é a não vontade de Deus. Isso é o mal. Lembra que nós queremos viver na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mal Pronto. O mal, acho que esse é mais alto, né? Esse é melhor. O mal é não fazer a vontade de Deus. Então, se você não faz a vontade de Deus, obviamente, você está fazendo o mal. E dentro do contexto, claro aqui, o mal é você não amar o inimigo. É você revidar. É você se irar, descontar, retaliar, amaldiçoar. Ah, ele precisa de comida. Não vou dar, é meu inimigo, morra de fome. Precisa de um auxílio. Não dou, ainda vou prejudicar para ele ter. Então, quer dizer, isso nós não podemos fazer. O que nós lemos no verso 21 aparece também no verso 14, como já mencionamos, Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É o mesmo princípio aqui. E Romanos 12, 17.
Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Revisando, Romanos 12, 19. Mas dai lugar à ira de Deus. Né? Deus é quem vai se irar, não sou eu não vou fazer o mal. Quando eu me iro e retribuo, eu estou fazendo o mal, o que é a não vontade de Deus, ou o contrário da vontade de Deus. Em Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o bem, e é isso que eu devo fazer. Então, o que é vencer o mal com o bem? É fazer a vontade do Senhor, é amar o inimigo, é amar aquele que me odeia, é amar aquele que me persegue. Tem uma história no Antigo Testamento, tem várias, mas tem uma muito interessante, e hoje, e a gente está perto de chegar nessa história, é em 1 Samuel capítulo 18 até o capítulo 24, não vai dar para ler tudo isso, mas é a história de Davi. No capítulo 17 de 1 Samuel, Davi venceu o grande gigante Golias, e ele se tornou um herói em Israel. E então ele foi levado para a corte, né? E casou com Mical ali. Não é o Ivens que vai casar com a Mical, mas foi Davi, né? Davi era ruivo, aí está no caminho aí, né? Mas a ideia é que o rei Davi sofreu um ataque de Saul irado contra Davi. Por quê? Saul ficou com muita inveja, porque as mulheres de Israel não cantavam mais as glórias do rei Saul, agora estavam cantando as glórias de Davi. Quem era Davi, né? Pigmeu, pequenininho ali, perto do grande herói e rei que era Saul. Saul se viu ameaçado e atirou uma lança para matar Davi. Davi saiu fugido em um certo momento para não ser morto por Saul. Davi foi perseguido por Saul a partir do capítulo 21 de 1 Samuel, oficialmente falando, digamos assim, por 10 anos aproximadamente. Do capítulo 21 de 1 Samuel até o capítulo 31 de 1 Samuel, Davi foi perseguido por Saul. E ele só não foi morto porque Deus o protegeu. Deus era com Davi. Davi fez coisas absurdas para sobreviver. Se fez de louco, né, diante de um rei idólatra. Davi se juntou com bandidos, malandros, um pessoal bem marginalizado, e criou, vou usar essa expressão moderna, certo? Criou uma milícia, um exército de 400 homens lá na caverna de Adulão. Ali tem até uma igreja aqui no Brasil chamada Caverna de Adulão, porque é a igreja dos proscritos, dos abandonados, né? Mas Davi, ele foi procurar ajuda nos marginais, bandidos mesmo, e chamou aqueles bandidos ali e criou um exército para se proteger. Ele era um líder fantástico. E ele fugiu de Saul por 10 anos. E você sabe onde eu quero chegar? 2 vezes. Davi podia matar Saul, pôde matar Saul, por 2 vezes. Deus entregou Saul nas mãos de Davi, mas ele não matou. Por quê? Ele não tinha ódio de Saul? Tinha. Se você ler os Salmos, Salmo 3 até o Salmo 42, vários salmos mostram o quanto Davi estava sofrendo porque era perseguido. Em outros salmos imprecatórios, né, Davi pede a Deus que Deus mate os seus inimigos. Mas Davi, ele andou segundo a vontade do Senhor. Os salmos revelam o aspecto psicológico de Davi e a oração de Davi. E a história revela a postura externa de Davi que as pessoas viram na época. E é assim que nós devemos viver. Os nossos pensamentos de ira e de maldade e de querer vingança, entreguemos nas mãos de Deus. Ore, entregue a Deus. Não conte para ninguém. A não ser que você precise. Mas, olha, você tem Deus. Por que você tem que contar para alguém? Você tem Deus. Conversa com o Senhor. Momento de oração. Entrega nas mãos de Deus. Essa coisa ruim que você está passando, está sofrendo, porque alguém te maltratou. E pede para Deus lhe curar. Para Deus lhe dar tranquilidade. Para Deus lhe dar essa paz. E esse coração perdoador. Não é fácil. Não, nunca disse que é fácil. É difícil. Mas é assim que nós devemos proceder. E fora da nossa mente, nós devemos ter atitudes de amor. E nós lemos isso, 1 Samuel 19, 11. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem
para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que ele disse: se não salvares a tua vida, esta noite, amanhã serás morto. Essa foi a segunda tentativa de Saul matar Davi. 1 Samuel 24:10. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos, nesta caverna. Davi falando, né? E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai. E a gente sabe que ele não era filho de Saul. Isso é o respeito que ele tinha pelo rei, que queria matá-lo, e ele não tinha feito nada de errado. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla de teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me matirares, né? Para matirares. Davi fez de tudo o que foi possível para amar Saul. Saul não reconheceu. O que foi que aconteceu? Deus o matou pela mão ali dos amalequitas, né? Perdão, dos filisteus, e ele foi morto em batalha. Por quê? Porque Deus vingou Davi. Deus age, irmãos, está na Bíblia. Essa é uma das histórias. Existem muitas outras histórias que Deus é o vingador. Davi é um homem segundo o coração de Deus, apesar dos pecados que ele cometeu, porque ele andou segundo a palavra do Senhor, a vontade de Deus. Ele fez de tudo para não se vingar. Podia. Ele tinha o poder, ele não era fraco. Mas ele escolheu não retribuir o mal. E ainda respeitosamente chama Saul de Senhor, de Pai, de escolhido de Deus. É assim que nós devemos viver, não retribuindo o mal, amando aqueles que nos perseguem. Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, essa é a grande força do Senhor nas nossas vidas, para nós mostrarmos àqueles que não creram em Jesus o quão poderoso é o amor de Deus por nós. E se um dia você realmente tiver com muita dificuldade de amar alguém, lembre-se, né? Eu tenho que amar porque o Senhor Jesus mandou. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou religioso, não é porque eu sou uma pessoa maravilhosa, que eu sei que eu tenho meus pecados, mas é porque o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados, me deu a vida eterna, me livrou da condenação do inferno, porque foi pregado naquela cruz. Ele mandou eu amar a pessoa que me maltrata. Eu não mirar contra ela, eu não me vingar dela, mas eu retribuir em coisas boas. A vontade de Deus para nós é que amemos os nossos inimigos. Ter paz com todos os homens, entregar a vingança ao Senhor e não deixar o mal nos vencer. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, sabemos que é muito fácil ler a Tua palavra nesses textos e quando estamos num momento tranquilo das nossas vidas, reconhecer que vivemos dessa forma. Difícil é quando vêm as perseguições, as oposições, quando pessoas nos maltratam, nos ofendem, nos humilham por questões pessoais ou até mesmo por causa do próprio Evangelho. Senhor Deus, nos dá do Teu poder, do Teu Espírito, para vivermos como lemos exaustivamente hoje na Tua palavra. Capacita-nos, ó Pai, a podermos imitar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que não retribuiu com o mal, pelo contrário. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esse tipo de amor. E quando assim vivermos, se é que já não vivemos com este tipo de amor que vem do Senhor, que nós saibamos glorificar o Teu nome e não chamar a glória para nós, mas reconhecer que isso é fruto da transformação que o Senhor operou e opera nas nossas vidas. É o que eu te peço e oro por todos nós aqui, pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode orar mais um pouco nesse momento de oração silenciosa, que Deus te abençoe e abençoe sua semana, leia bastante a Bíblia e tenha o seu momento de devocional e de oração ao Senhor. Boa noite e até breve.